Você já se afogou na praia? Teve um dia que você foi entrar na praia e aí a água tava aqui, ó, na cintura. Aí você tava curtindo de boa, até que do nada veio uma onda e a água já foi parar aqui no teu pescoço. E foi isso que aconteceu comigo e com o Caio. Eu e Caio, a gente nunca tinha ido pra praia sozinho. E nesse dia a gente faltou aula pra ir pra praia. Aí chegou eu e Caio assim na areia. Aí quando a gente foi olhar pro mar, moleque, o mar tava sinistro, só ondão. Aí o Caio vira pra mim e fala: qual é, praiano? Fala, moleque, bora entrar na água. O quê? Quer entrar na água? Claro, pô, vambora, moleque. E aí o Caio teve a brilhante ideia de querer entrar na água. Aí eu olhei aqui pro salva-vidas. Pô, o salva-vidas tava jogando Candy Crush no celular. Eu falei, se a gente entrar no mar e se afogar, já é mais tranquilo. Eu e Caio entramos no mar pertinho do salva-vidas. Pra qualquer coisa ele já ia salvar a gente. Aí a gente foi chegando devagar no mar. E aí a água tava aqui, ó, na canelinha. Eu e Caio se divertindo. Até que do nada o Caio vira pra mim e fala: qual é, praiano? Fala, moleque. Fala. Tá pedindo mergulho. O quê? Mergulhar? Claro, pô, vambora. E aí o Caio mergulhou e ele ficou mó tempão embaixo d'água. Aí quando ele levantou, a água já tava na cintura dele. Aí eu vi que ele tava indo pro fundo. Mas o pior de tudo, ele começou a me chamar. Aí eu pensei, vou também dar aquele mergulho. Quando eu fui mergulhar, eu já levantei. A água tava aqui, ó, na minha cintura. Pensei, daqui eu não passo, só vou ficar aqui. E até que do nada eu olhei lá pra frente, tava vindo uma onda gigante. A onda já tava muito grande e ela tava lá atrás ainda. Ou seja, ela ia chegar aqui e ia ser gigante. Aí eu pensei, essa onda vai bater aqui e vai acabar com o Rio de Janeiro, mano. E aí eu olhei assim, o Caio tava se acabando na água, nadando pra cá, nadando pra lá, só que ele não sabia nadar, ele tava moda caraca. Aí eu pensei, se ele se afogar, já era. E aí, moleque, até que a onda chegou. Aí eu olhei assim pra todo mundo da praia, tava todo mundo saindo da água. Todo mundo saiu, não tinha mais uma pessoa na água, só tava eu e Caio. Aí quando eu fui sair da água, o Caio olhou pra mim: qual é, praiano? Qual foi, moleque? Vambora, vambora. O quê? Tu quer mergulhar nessa onda? Claro. E aí o Caio queria mergulhar nessa onda. Aí na mesma hora eu já fui saindo da água. Só que quando eu fui ver, eu não ia mais conseguir sair da água, porque a onda já tava vindo. Tive que mergulhar também, moleque. Aí já foi eu e Caio dar um mergulho. E quando a gente mergulhou na onda, eu olhei assim pra cima, a onda tava gigante. Aí ela quebrou. Moleque, embaixo d'água tremeu tudo, tá ligado? A gente ficou mó tempão embaixo d'água. Aí quando eu levantei, que eu olhei pro Caio, o Caio já tava aqui, ó, passando mal. Eu também já tava sem fôlego. Aí eu olhei lá pra frente, tava vindo uma onda maior que essa, mano. Aí eu já falei: ué, Caio, bora sair logo da água, moleque. Não tem como. E aí a gente teve que mergulhar na onda de novo. E dessa vez foi o pior de tudo, que a gente mergulhou, começou a tremer tudo e a onda não acabava, moleque. A gente não conseguia voltar. E aí lá no fundo tremendo tudo. Até que eu comecei a escutar um apito e todo mundo gritando: sai da água, sai da água. Aí eu pensei, deve ter alguém se afogando. Aí eu olhei assim pro Caio, ele tava de olho fechado. Aí quando eu olhei pra gente voltar pra areia, não tinha mais como. A gente já tava muito no fundo, tava todo mundo da praia olhando pra gente. E foi quando eu percebi que a gente tava se afogando. Aí do nada o salva-vidas já largou o Free Fire e já foi salvar a gente. E aí o salva-vidas veio correndo assim que nem o Flash. Aí eu olhei assim pro salva-vidas, caraca, ele tá muito rápido. Quando chegou na água ele começou a vir devagarzinho. E aí tava vindo outra onda gigante. Só que eu e Caio tava tão no fundo que a onda não quebrava mais aonde a gente tava. A onda só jogou a gente pra cima e levou a gente mais pro fundo. Aí quando o salva-vidas tava chegando perto da gente, ele olhou pra mim e pro Caio e voltou pra areia. Aí eu pensei, e ela, o salva-vidas desistiu da gente? E aí foi nessa hora que o Caio já acordou desesperado, começou a querer me agarrar porque ele não sabia nadar. E aí o Caio começou a me afogar, mano. E aí eu tentava segurar ele, mas ele me afogando, ele desesperado. Todo mundo da areia gritando. Até que eu escutei um barulho de helicóptero. Aí eu pensei, não é possível que a gente vai ser salvo de helicóptero aqui em Copacabana. Várias novinhas vindo. E aí o helicóptero parou aqui em cima, eu com o Caio nos braços. Aí eu pensei, e agora? O que o helicóptero vai fazer? O helicóptero foi lá e jogou-lhe uma rede, como se eu e o Caio fossem dois peixes. Aí a gente já ficou preso assim na rede. Ficou eu e Caio juntinho assim. E o helicóptero foi saindo da água. Aí a gente foi voando. Por um momento eu fiquei olhando assim pro Rio de Janeiro. Que lindo. Mas depois eu olhei as pessoas, todo mundo filmando, todo mundo dando risada. Aí eu pensei, todo respeito, tomara que esse helicóptero me leve pra outro país. Mas não, o helicóptero pousou na areia, na frente de todo mundo. Todo mundo parou pra ficar vendo. Eu olhei assim meio desmaiado. Tinha até repórter da Globo lá filmando, mano. Olha a vergonha. Aí do nada chegou aquele salva-vidas que tinha desistido de mim e do Caio. Pegou eu e Caio assim nos braços e foi levando a gente pra um lugar lá. Aí o salva-vidas foi lá, levou a gente pra cabine dele. Mas antes da gente entrar na cabine do salva-vidas, você tem que deixar o like no vídeo. Papo reto, eu tenho maior vergonha de pedir isso, mas deixa o like aí, mano. Quando a gente chegou assim na cabine dele, eu tava desmaiado, mas eu tava conseguindo ver que ele tava na partida de Free Fire. Aí ele deu água pra gente, a gente começou a beber, aí a gente começou a acordar. Aí o salva-vidas foi lá e deu-lhe um papel pra gente assinar. Aí um papel pra gente assinar que foi bem tratado pelo salva-vidas,
várias coisas. E nesse papel tinha que botar ali o número da minha avó. Aí eu pensei, se eu botar o número da minha avó e esse cara ligar pra ela, ela vai descobrir que eu não fui pra escola e vim pra praia. O que que eu fiz? Botei um número nada a ver. Aí eu olhei pro Caio pra ver se ele tinha pensado a mesma coisa que eu. Não, ele tava lá botando o número do pai dele mesmo. Aí quando a gente acabou de assinar, eu dei ele papel pro salva-vidas. O salva-vidas pegou meu papel, olhou o número que eu botei da minha avó e começou a ligar. Eu sabia. Aí ele ficou lá ligando. Tu botou o número errado, né, moleque? Não, pô, esse número aí é da minha avó mesmo, pô, da minha avó. Aí o salva-vidas foi lá, pegou-lhe o papel do Caio e começou a ligar pro pai do Caio. E se o Caio realmente tivesse botado o número do pai dele, o pai do Caio ia falar pra minha avó e ia dar tudo errado. E aí o salva-vidas começou a ligar pro pai do Caio. Eu vi que o Caio tava desesperado. Ou seja, o Caio botou realmente o número do pai dele. Alô, bom dia, queridão. Tô com o teu filho aqui. Tem como tu dar um pulinho aqui em Copacabana, por favor? Obrigado. Tá fudido. E o pai do Caio é a polícia. Ou seja, o pai do Caio fica passando lá em Copacabana no carro da polícia mesmo. E aí o pai do Caio já tava ali perto. Não deu 5 minutos. Do nada alguém tava batendo na cabine do salva-vidas. Quando a gente olhou, era o pai do Caio. Aí ele já chegou lá boladão. Então, meu querido, pode sentar, por favor? Não, quero sentar não. Então, o seu filho falou pro senhor que ele ia pra escola, né? Ele não foi pra escola, ele veio pra praia. Ele chegou aqui na praia, foi lá pro fundo e se afogou. E ele foi salvo de helicóptero. Todo mundo da praia viu. Vai passar até na Globo isso. Desculpa, o senhor tá rindo? Esse moleque fez isso, na moral. Ó, vou pegar ele, vou pegar ele. O quê? Não, vou pegar ele. Aí, tá bravo. E aí o salva-vidas viu que falar com o pai do Caio não ia dar em nada. Que o pai do Caio achou mega irado o filho dele se afogar e ser resgatado por helicóptero. E a Globo filmar tudo. Aí o salva-vidas foi lá e fez uma coisa que o pai do Caio nunca iria imaginar que o salva-vidas ia fazer. Moleque, o salva-vidas pegou-lhe o celular e começou a ligar pro conselho tutelar. O conselho tutelar ia chegar lá e ia fazer o pai do Caio não ser mais o pai do Caio. O Caio ia ficar naquelas cadeias onde fica várias crianças, sabe? E aí o pai dele nunca mais ia poder ver ele. Aí o pai do Caio olhou assim o salva-vidas com o celular na mão. Qual foi, salva-vidas? Tu tá ligando pra quem? Pro conselho tutelar. O quê? Ué, pai, o que é conselho tutelar? Não, tu não vai fazer isso não, salva-vidas. Alô, é do conselho tutelar? E aí, enquanto o salva-vidas estava ligando pro conselho tutelar, do nada tinha uma garota se afogando na praia. Aí o salva-vidas olhou pro pai do Caio, olhou pro Caio e olhava pra garota. O salva-vidas não sabia se ele continuava ligando ou ia salvar a garota. E aí ele foi olhando, a garota tava indo mais profundo. E foi aí que o salva-vidas largou-lhe o celular e já foi correndo pra salvar a garota. Aí o salva-vidas já desceu na areia, já foi correndo assim em direção ao mar. E aí ficou eu, o pai do Caio e o Caio olhando aquilo. O salva-vidas já chegou assim na água, já começou a nadar. E foi aí que o Caio ficou olhando pro celular do salva-vidas assim em cima da mesa. E o Caio viu que o salva-vidas estava lá salvando a garota e a gente estava livre. O pai do Caio já deu a mão pra gente e foi levando a gente pra fora da cabine do salva-vidas. E a gente foi saindo de fininho. Quando a gente foi saindo, que eu olhei pro mar, o salva-vidas estava voltando, só que sem a garota. Aí eu pensei, ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez com a gente. Ele vai voltar pra ligar pro helicóptero. De boa. Entrou eu e Caio no carro do pai do Caio. E enquanto o pai do Caio tava acelerando, do nada o Caio olhou pra mim e puxou um telefone do bolso. Qual é a praia, Ano? Fala, Caio. Tu não sabe o que eu roubei, moleque. O quê? Tu roubou no celular do salva-vidas? Tu é maluco, moleque? Claro, pô. Esse celular que roda Free Fire lisinho. Tu é maluco, cara? E aí o salva-vidas voltou pra cabine dele. O salva-vidas já ia pegar o celular pra ligar pro helicóptero pra salvar a garota. E quando o salva-vidas foi pegar o celular, cadê o celular do salva-vidas? Não tava mais lá, moleque. E aí passou-lhe um tempo, a gente foi descobrir que aquela garota que tava se afogando, se afogou mesmo. O salva-vidas não conseguiu pegar o celular pra ligar pro helicóptero pra salvar a garota. E o salva-vidas foi demitido do trabalho dele. Ou seja, o salva-vidas perdeu uma vida e perdeu o trabalho. E o Caio ganhou um celular que roda Free Fire lisinho. Aí, ó, olha o celular que eu roubei do salva-vidas. E se você quiser ver mais besteira comigo e com o Caio, teve também um dia que a gente entrou numa festa de penetra. Papo reto, esse vídeo aqui tá muito engraçado. Deitei um, deitei dois. Valeu, Lucas.